Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui iniciando a live pela Avance Mais Cursos. Vou convidar o engenheiro Melquisedeque Souza para bater um papo aqui. Ó, já chegou. Deixa eu chamá-lo. E a gente vai falar sobre liderança eficaz na engenharia 4.0. Olha, Melquisedeque chegando aí. Tá travada a minha imagem aí, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo e ainda você não apareceu. Suspense. Onde está Melquisedeque? Boa noite, Tamires. Boa noite, Aline. Cadê você? Ainda não. Tá bom, então. Vamos aguardar, então, o Melquisedeque aí retornar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Vamos ver se agora dá certo. Já escuta a minha voz? Essa voz eu A voz escuto. chega, né? A gente precisa gravar podcast. Pois é, já tá. E ainda mais com esse vozeirão aí. A imagem tá complicada mesmo. Eu vou fazer o É. seguinte, eu vou conectar aqui no Wi-Fi. Hum, Vamos ver se é minha conexão. tá certo. Boa noite. Aguardar que dê certo aí pro Melquisedeque se conectar com a gente. Vamos falar de um tema bem interessante. Aliás, são dois temas em uma conversa só, né? Liderança e engenharia 4.0. Então, como é que hoje o engenheiro, seja ele estudante ou profissional atuante, ele deve se posicionar enquanto líder, né? E aí, deixa eu ver, acho que cansei. E aguardar ele retornar. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão falando de onde? Aline Tamires, daqui de Barreiras. Deixa eu ver, Mel que chegou. Vamos ver se agora dá certo. Eu tô percebendo que a minha imagem tá entrando, mas tá entrando congelada para mim. E para você não tá nem entrando, não é isso? Não tem outro lugar não para Deixa eu você ir? tentar pelo. Boa noite. Isso aí entra Vocês mais uma abreviam os vez. nomes de. Para você. A mim você não está aparecendo ainda não. Vocês abreviam os nomes de vocês. No... Aí eu não consigo dar uma boa noite assim. Por exemplo, é Rafael que entrou? Kessia, né? Boa noite. Sejam bem-vindos. Vão apertando aí os coraçõezinhos, mandando o avião, para quem é da área de engenharia.
também de arquitetura. Olá, seja bem-vindo. Aguardar o Melk. Boa noite. A gente vai conversar então sobre liderança. Liderança eficaz na engenharia 4.0. Alguém aqui já se considera líder? Fazer essa perguntinha aqui enquanto o Melquisedeque. Eu acho que eu vou ter que te convidar, viu? Você está muito apressadinho. Acho que sou eu que tenho que te convidar, Melquisedeque. Vamos ver. Vamos ver. Imagem continua sem aparecer, né? É. Amanda, ainda bem que a gente não é representante de provedor de internet. Porque eu não sei se é do Instagram, não sei se é minha internet aqui, porque eu estou ouvindo sua live normalmente, né? Você está falando, estou escutando tudo aqui. Ah, Agora, quando eu começo a transmitir a imagem que ele trava, para mim está aparecendo a tela dividida, a minha imagem está embaixo, só que congelada, né? E parece que para você ela nem abre, hum. não é isso? Não, não abre. Ela tá conectando ainda. Ela fica buscando a conexão. O que é que você acha? A gente vai começando enquanto essa imagem carrega? E aí eu fico que nem o É, Lombardi se, aqui, fazendo... se o pessoal não achar estranho, porque já tá estranho a gente não ter o contato, né, com as É pessoas e verdade, não puder nem ver o rosto, né? Já pensou, gente? Que horror. ai, ai. Mas a gente A vai gente, continuar tentando. vamos dar esse tempinho, então, a gente vai conversando, né? Ver se a conexão ajuda. Eu até iniciei aqui falando se alguém do grupo aqui, né, se considera líder ou se acha, né, acha que tem algumas características, né, de líder. Ninguém me respondeu ainda. Eu tô vendo que muita gente fica como aluno, viu, nas lives. Ah, isso é legal mesmo. O bom é que muita gente entra e quer absorver, né, o máximo de conhecimento possível e colocar em Isso. prática imediatamente. Isso é muito legal. Amanda, eu vou reiniciar o Instagram mesmo, tá? Tá certo, você quem Tá bom. sabe. Vamos lá, mais uma Olá, vez. Clem. Então, vocês aí que estão me vendo, me ouvindo, vocês acham que tem perfil de líder? Desenvolve um papel de líder aí no dia a dia de vocês? Me contem. Vamos pré-aquecer a live enquanto a conexão o Melquisedeque vai aí. Deixa eu ver de novo aí. Não, é sério, mesma coisa? Aham, a mesma coisa. Ai, ai. Como é que a gente vai resolver isso? Hum. Boa noite, Miguel. Seja bem-vindo. Aguardando aqui a conexão com o Melquisedeque. Nayara, seja bem-vinda.
Vão apertando aí os coraçõezinhos, mandando os aviões para quem vocês acham interessante, né? O tema da live de hoje é liderança eficaz na engenharia 4.0. A gente vai falar, então, na verdade, de dois temas importantes, que é a liderança e a engenharia 4.0. O Mel que está tendo aí um probleminha na conexão. Vamos ver se a gente consegue realizar a live hoje. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Ah, Fernanda! Tudo bem? Boa noite. Ó, aqui eu entrei de novo no áudio. Nada de imagem. Não. E aí, vamos assim mesmo? Vamos de podcast? Eu ia dizer isso, vamos de podcast. Ah, tá bom, não. Cara, eu acho que a gente pode ir fazendo sim. Vamos fazer um podcast aqui. Ah, e aí, vai que carrega, né, essa imagem no meio tempo aí. É, vamos lá. Sim, senhor Melquisedeque Souza, Lombardi, me chama apresente de aí. Lombardi. Apresente, eu não sei se todo mundo que entrou te conhece, né? Por Vamos favor. lá. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, tá? Desculpa pela imagem. Não sei se é a configuração da câmera, não sei se é a configuração do Instagram, não sei se é a minha conexão de internet. Como eu falei no começo, né? Ainda bem que eu não estou vendendo provedor de internet, porque o produto não tá legal. Tá? Já vou pedir para aumentar essa conexão aqui. Se for isso, a gente já resolve, tá? Ah, bom, meu nome é Melquisedeque, né? Como a Amanda já falou, apelido Lombardi, porque não está aparecendo a imagem, só a voz mesmo. Sou engenheiro civil, formei em 2010 pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Tá? Inclusive, a gente pegou várias oscilações aí de mercado, né? A gente vem em meio a essa crise. Então, entrei na faculdade na baixa, saí na alta. 2014 o mercado já baixou de novo, já estava tentando reagir. Então, nessas oscilações, a gente viu muita mudança, né? E falando em mudança, foi o que eu mais fiz desde que me formei. Morei no Pará, me formei na Bahia, morei no Pará. Do Pará ainda dei uma voltinha no Maranhão, no Tocantins, voltei para a Bahia e hoje estou em Maceió, Alagoas, né? Trabalho aí para uma instituição financeira, sou gerente de habitação, né? Tenho uma equipe aí de 35 pessoas e a gente vem desenvolvendo aí um trabalho bacana, né, no nosso dia a dia. E aí falar um pouquinho, né, dessas diversas experiências, né? O que é que a gente vai acumulando, o que é que a gente vai aprendendo, principalmente aí nessa área de liderança, né? Como que os líderes, se os engenheiros que estão se formando e profissionais de modo geral, se eles estão preparados, né, para liderar equipes, né, para liderar processos, para ser líder de si. Então, Amanda aí tem vários tipos de liderança, vai poder esclarecer para a gente. Estou aqui como aluno também, tá, Amanda? Quero aprender aí um bocado e contribuir também, né, com o que eu puder. Muito bem. Bom, para quem está me conhecendo hoje, eu sou Amanda Maracajá, eu sou cientista social, especialista em gestão de pessoas, mestre em desenho e cultura. Estou à frente da Avance Mais Cursos, né? E morando em Barreiras há 2 anos. E a ideia da Avance é trabalhar nas áreas de engenharia, arquitetura, design de interiores, que são áreas que eu tenho afinidade, né? E que eu vejo também necessidade de trazer um pouquinho da minha área para vocês, né? A área de gestão de pessoas.
Há 4 anos eu atuo como consultora e mentora de carreira. Então, eu dei aula numa instituição em Petrolina, durante 2 anos e meio, mais ou menos, para mais de 700 alunos, desenvolvendo e trabalhando com eles planejamento de carreira. E aí eu me apaixonei, né? E estou aí há 4 anos na área mesmo atuando, né? E chamei o Melquisedeque para a gente conversar sobre um tema que eu acho muito importante para vocês, que é o tema de liderança. Eu acho fundamental, primeiro, a gente ser líder na nossa própria vida, líder na nossa carreira, né? E para isso a gente precisa se conhecer, se autoconhecer, né? Não é conversa de autoajuda, apesar de que existem existem livros bons, né, de autoajuda que esclarecem melhor, né? Mas é uma área de desenvolvimento humano. Então a gente precisa focar mais nisso, né? A gente não é robozinho, né, Melk? A gente a gente precisa se ver como profissional, até porque a gente carrega muitas informações desde pequenos, né? A gente foi sendo moldado aqui e ali, né, dentro da família, dentro da sociedade. E quando a gente cai no mercado de trabalho, a gente começa a fazer alguns questionamentos, né? E aí é que começa todo esse processo da gente se voltar para o nosso interior, se redescobrir, né? E eu gosto de trabalhar muito isso nas mentorias, para fazer com que o profissional ele realmente se veja como tal, né? E não como um funcionário ou apenas como um empresário. Ele, antes de tudo, ele é profissional. Então, ele precisa ter essa visão, essa clareza. E aí, voltando aqui para o meu convidado, eu queria que você me falasse, Melk, como foi você na graduação? Se você percebia já uma tendência a trabalhar com essa parte da liderança, de gerenciar pessoas, o que foi que você vivenciou, né, na faculdade, na graduação de engenharia? Vamos lá, mano. Eu tava louco pra falar aqui, porque você citou os robozinhos, né? Eu acho que a gente sai do curso de engenharia muito robozinho mesmo. A gente entra, né, recebendo várias informações, números e cálculos, cálculo um, 2, 3, e física um, 2, 3, 4, né? E sempre programado para solucionar problemas, né, de matemática, de física, problemas de engenharia. E não tem muito foco nessa área de gestão de pessoas, nessa área de liderança, né? Então, assim, se eu falar que na época da faculdade eu já pensava em liderar pessoas, eu já pensava em ser líder, né, em ser gestor, eu estaria mentindo, porque isso nem passava pela minha cabeça. Talvez de forma inconsciente a gente já exercia a liderança mesmo na faculdade, né? E aí a gente vai se engajando em alguns projetos, né? E liderando esses projetos mesmo sem perceber. Uma viagem para um congresso. Você já toma a frente, não, vamos lá, eu organizo. Aí você junta uma equipe, né, que Uhum, está com o mesmo objetivo que você estimula, vai atrás de recursos, né? Isso aconteceu, um congresso que a gente fez em Blumenau foi muito legal. E me vi, né, no meio lá liderando aquela discussão. A mesma coisa, o barracão, aí Feira de Santana, né? Barracão de engenharia civil. Estava correndo o risco de não ter barracão naquele ano. Eu não, é tradição, tem mais de 20 anos esse barracão, vamos fazer sim. E aí juntei de novo a equipe, vamos fazer, a gente foi atrás de patrocínio e tal, organizou, inclusive ganhamos o prêmio de melhor barracão universitário daquele ano, né? Foi incrível, foi muito legal. Geralmente o barracão é para arrecadar recurso. A gente não conseguiu arrecadar um centavo, porque a intenção não era essa, né? A intenção era fazer. Então, tudo que a gente arrecadou, a gente reinvestiu lá dentro, foi muito bom.
né? E participei do diretório acadêmico, mais na parte da parte de comunicação, era secretário de cultura. Não sei por quê. E o Cláudio, amigo nosso, ele foi presidente do diretório acadêmico, né? Nessa Sim. época. Então, assim, mesmo não tendo essa percepção, né, não de ser líder, eu acho que algumas características elas já te acompanham, né, desde cedo. Características que você pode Uhum. reconhecer, né, se tiver o autoconhecimento, como você citou, se você já se conhece, se você já sabe que você tem esse potencial, se você sabe que você pode desenvolver mais essa sua habilidade, se você soubesse disso mais cedo, se eu soubesse disso naquela época, talvez eu tivesse desenvolvido muito mais cedo, né? Mas aí foi de forma realmente consciente, talvez essa vontade mesmo de ver a coisa acontecendo. E que bom, porque aquela experiência na faculdade, ela serviu de base para outras experiências, né, já no mercado de trabalho. Pois é, para muita gente, né, é, liderança é um dom, né? Quando a gente observa assim pessoas à frente de algo, né, e a gente acha que não tem esse perfil, a gente acaba dizendo que fulano tem um dom, né, de ser líder, né? Na verdade, assim, tem pessoas que nascem já, né, com essa habilidade, né? E aí ela vai ser desenvolvida. Se a gente, o adulto percebendo que a criança tem, né, esse traço de liderança e desenvolvendo, está ajudando, né, a criança a ser um futuro líder, né? E tem aquelas pessoas que não apresentam de imediato, vão aprendendo como você aprendeu na faculdade, talvez você já tivesse, né? Por isso que também é interessante fazer uma linha do tempo, né? Eu também gosto muito de trabalhar assim, né? Eu sempre pergunto assim, como que você era quando era criança, né? Quais eram assim os pontos que mais você acha que se destacavam, né? Se você era uma pessoa mais comunicativa, se você era uma pessoa que observava mais, se você era as duas coisas, né? Tinha aquele perfil de liderar, não é de mandar, liderar, né? E a gente pode até fazer uma brincadeirinha, né? Os que são chefes possivelmente foram crianças que mandavam, Verdade. né? As Porque mandonas, né? quando a gente vai ver, né, a diferença entre chefe e líder, né? O chefe ele quer mandar, ele quer impor, né, do jeito dele. Então, se a gente pegar assim, como foi esse adulto, né, na infância, na adolescência, né, se tinha esse perfil de mandar, né? Então ele desenvolveu mais ainda, fortaleceu, né? E aquela criança que consegue apaziguar, sabe, numa discussão, não quer que ninguém sofra, né? Acaba fazendo com que um entenda o lado do outro, né? Acaba sendo imparcial. Então, assim, já vai mostrando que tem um perfil de líder, né? Consegue se comunicar. Então, são crianças que a gente vai preparando para serem realmente líderes, né? E as pessoas que não despertaram desde cedo, né? Começam a aprender em situações, né? Começam a aprender a liderar em trabalhos de equipe, né? E é bem interessante, porque tem muita gente que quando vai conseguir estágio, vai passar pelo processo de estágio, né? Que está na faculdade, fica meio perdido na hora que pergunta assim, uma habilidade que desenvolveu, qual é o ponto forte, né? E aí fica meio assim, vai logo para ponto forte no sentido de habilidades técnicas, né? E às vezes a gente quer saber habilidades comportamentais e não se lembra, né? Por isso que é importante a gente saber como que a gente era, né? Muito Porque legal. aí, se você na escola, poxa, eu sou da época de gincana, acho que ainda tem, né? Na É, gincana, né, a gente peguei tinha esse sempre tempo alguém ainda. assim como o líder,
né? Que recebia as instruções, passava para a equipe, não era assim, né? É verdade. Delegava, né? Você, na faculdade, você começa a fazer um trabalho em equipe, se você vê que está todo mundo meio confuso, não sabe para onde vai, como é que começa um trabalho, sempre vai ter aquele que fala assim, fulano, você que é bom no computador, você vai trabalhar com isso. Beltrano, você que é bom em pesquisar, você vai lá para a biblioteca. Ou seja, já está demonstrando que sabe enxergar habilidades nos seus colegas e vai delegando, né, os trabalhos, as atividades. Então, já tem uma visão de liderança. O líder é isso, né? É aquele que enxerga as habilidades dos membros da equipe e sabe delegar, né? Então, são características que a gente precisa ficar atento no nosso dia a dia, o que a gente vem desenvolvendo, tá? E aí é bacana o que você falou, porque você fez as coisas acontecerem, né? Você não ficou de braços cruzados, né? Que legal você. Então, Eu tô fazendo sim, porque como minha imagem não está aparecendo, é como quem diz, olha, gente, eu tô aqui, tá? Mas quando você comentou, né, desses traços, né, que já surgiram na infância, a gente começa a reparar as gerações, né? As novas uhum, gerações, nossa, a geração Y que já está no mercado de trabalho, que tem o egocentrismo, ele é muito forte, né? A, a a própria necessidade, não, eu quero atender os meus desejos, os meus objetivos, a minha carreira, a minha vida, e acaba por não perceber, né, onde ele está envolvido, né, as pessoas que estão ao redor e não presta atenção na equipe dele. Às vezes ele se coloca numa posição de chefe, né? Como você mesma comentou, né? Da criança que fazia birra, né? Que queria no horário que ela quer, eu quero e pronto. E muitas crianças têm um uhum, pouquinho disso, se não for trabalhado. E o chefe faz dessa forma também, né? Enquanto você tem o líder que, na verdade, ele inspira, né? Ele não manda nas pessoas, né? Ele inspira as pessoas a realizarem determinada atividade. E, de fato, você vai pensar, você falou da gincana, caramba, eu fiquei lembrando das gicanas, arrecadar aquilo de alimento não perecível. é, Como eu morava no interior, Santo Amaro, então tinha muito disso, né? Gicana, vocês têm 1 hora para chegar aqui com quilos de alimento não perecível. Quem chegar com mais quilos, né, com mais pacotes, vence. E pronto, a equipe saía desesperada. Então alguém precisava falar: olha, gente, não vamos todos na mesma casa, tá? Vamos dividir. Você vai por aqui, você uhum, vai por aqui, você por lá. Cadê a sacola? Né? A gente não tem sacola, alguém tinha que pensar. E esse é o papel do líder. Né? O líder está vendo à frente, ele está retirando os obstáculos para que a equipe consiga cumprir aquela tarefa. Então você vê uma coisa simples, né? Na escola aparentemente inocente ou brincadeira, e você já percebe quem que tem a postura de líder naquela gincana, né? Então, olha, já arrumamos, posso ir lá em casa, peguei sacola, tomo uma sacola para cada, você vai por aqui, você por aqui, embora. Às vezes até ensaio o texto, né? E é bacana falar a verdade, né? Quando é gincana. Não, eu tô participando da gincana na escola, precisa arrecadar alimento. E o pessoal quer participar uhum, também, né? Aí vem a questão de inspirar. Você inspira a sua equipe e inspira também que as outras pessoas, né? Os outros stakeholders também contribuam no processo. E isso é sim, fascinante, de fato. Então, essa linha do tempo, eu não sei se todo mundo já fez a linha do tempo, das oportunidades que teve de demonstrar as suas habilidades de líder, mas ela de fato te ajuda a perceber, né, algumas características que você foi manifestando durante a sua vida que você nem se deu conta na hora. Hoje não, hoje a gente já inserido no mercado, a gente já faz muito mais de caso pensado, né? Você já lê aquele livro, você já se desenvolve já pensando em melhorar algo específico. Você comentou, né, sobre fulano é bom naquilo, né? No que você é bom? É o cara, sou bom em uhum, AutoCAD. Porque uhum, agora se você é bom na ferramenta, falar de avaliação de imóveis, né?
eu sou especialista. Você é bom em, não, olha, eu sou bom no Sysdeia, sou bom no Sysrem, começa a falar um monte de software de avaliação. Cara, eu preciso saber quais são as suas habilidades, né, comportamentais, e não ferramentais, por assim dizer, entre aspas, tá? Uhum. E, de fato, fazer com que isso ganhe importância para o profissional que está ainda se estruturando é um trabalho difícil, principalmente para despertá-lo, né? Olha, você precisa se desenvolver nessa área, né? O mercado ele está precisando de líderes. Eu queria até comentar de uma pesquisa, não sei se eu estou antecipando a tua pauta. Eu Não, vi no eu só vou G1. acrescentar, a Fernanda fez um comentário aqui, Hum, ela falou da proatividade, né, que é um diferencial, é um dos, né, é isso, né, a proatividade, eu diria o seguinte, a gente fala muito assim, no chá, né, eu acho que quem passou pela gestão de pessoas na própria empresa, né, o pessoal do RH que faz treinamento e tal, deve ter ouvido, né, falar do chá. Conhecimentos, habilidades e atitude, né? Então, assim, conhecimento todo mundo busca, né? Aí fica todo mundo no mesmo nível, vamos dizer assim. Habilidades também todo mundo desenvolve, né? Principalmente habilidades técnicas. Então, a gente vai ver que vai ter um número de profissionais que vão ter o mesmo conhecimento, principalmente conhecimento técnico, né? E habilidade técnica, ainda está focando nisso, né? Mas aí falta a habilidade comportamental, que é o ingrediente principal, que é a atitude, né? E a proatividade, ela faz parte. Então, ser proativo é você ter atitude, né? Na hora que o negócio apertar, e aí eu juntaria proatividade com criatividade, né? Na hora que aperta para você resolver um problema, você tem que ter aquela ideia rápida, sabe? E desenrolar, né? Então, são essas atitudes que a gente precisa desenvolver cada vez mais. Não é apenas porque o mercado está exigindo, mas é uma necessidade mesmo. Até para o nosso dia a dia, né? A gente precisa ser mais práticos, a gente precisa parar de ficar, olha, atividades, tarefas em casa e fica, né? Ah, depois eu faço, né? Procrastinando, procrastinando. enfim. Então, assim, e quanto mais você é proativo, maior é o seu crescimento, né? Primeiro como pessoa e aí vai refletir na tua vida profissional. Mas fala aí a pesquisa que você fez a tarefinha de Ah, casa, não, né? agora que não, agora que eu fiz a tarefa de casa, tá? Sempre fiz. Fez a E tarefinha de casa, então eu tinha bora lá. coleguinhas que eu tinha que fazer a minha pesquisa e a dele. Aí dava dele para ele apresentar. Mas você falou do chá, é porque eu gosto muito do conceito, né, de conhecimento, habilidade e atitude, inclusive até Uhum, colocando 10, 20, 70. Né? Pô, você sim, atingiu o sucesso, é 10% de conhecimento, 20% de habilidade e sim. 70% atitude. Então, assim, tem que fazer. E com relação à proatividade, além de fazer proativamente, também pensar proativamente, né? Você está no meio de uma Uhum, circunstância, você pode pensar de forma reativa, ai, circunstâncias, ai, meu chefe me cobra muito, ai, essa meta é muito alta. Ou você pode ser proativo, cara, você já tem a solução para o problema, você já traçou um plano para poder bater aquela meta que antes era absurda. Você pode até não concordar, você pode até achar ela difícil, mas você já traçou um plano para atingir aquela meta. Então, primeiro você fez o que precisa ser feito, depois você fez o que é possível. Quando você vai perceber o impossível, já está sendo realizado, né, automaticamente. Com relação à pesquisa, eu vi no G1, 80% das pessoas que pedem demissão hoje, hum, elas fazem isso porque elas não gostam do chefe. hum, 80, 8 a cada 10 brasileiros, né? Não gosto, não gosto do chefe, não gosto daquele. Por causa do chefe, ele acaba dizendo também que não gosta da empresa, né? Porque o chefe ele representa, queira ou não, é a figura da empresa que está mais próxima dele, onde ele vai se espelhar, onde ele vai buscar inspiração, é onde ele vai buscar o exemplo. Né? Então, se ele encontra um chefe e não encontra um líder, ele acaba se decepcionando. Né? Ele, cara, como tem a hashtag, não, pô, não me representa.
Então, pô, não me representa e desanima mesmo, e desmotiva. Então, não está preocupado com o nível de motivação da equipe, o nível de competências, né, da equipe, se a equipe está bem capacitada, se precisa de mais treinamento ou não, se precisa de mais motivação ou não. Então, acaba de fato desmotivando e a equipe não vê o crescimento, né? Mas você falou também da criatividade, quando você mencionou a atitude, Uhum. e quando a gente puxa para a engenharia 4.0, criatividade é um diferencial extraordinário, tá? Então, assim, a gente está... Já é uma tendência, não é novidade para ninguém. Então, a gente tem a internet das coisas, né? Tudo conectado via internet. A gente tem Big Data, né? Que, cara, a tecnologia que as pessoas estão... As pessoas não, né? Mas algumas empresas já estão tentando dominar, porque, vou dar um Uhum. exemplo aqui, Instagram. O Instagram sabe. Primeiro que ele escuta a sua conversa, tá? Você nem tá falando no É, telefone, você tá conversando com alguém do lado, ele já coloca propaganda lá. Isso é Big Data, é isso. inteligência É. artificial. Então, assim, ele sabe quais são suas preferências, ele sabe os assuntos que você está pesquisando, ele começa a verificar padrões de comportamento e te oferecer produto que você quer. E aí algumas pessoas ficam chateadas com isso. Eu não quero ser espionado, está invadindo minha privacidade. Primeiro que você assina um termo, né? Você entra no programinha, concordo, 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 concordo. Já começa por aí. Você está concordando, você já está entregando todos os seus dados para ele. Mas pensa bem, se você tem um aplicativo que vai traduzir, né, vai armazenar os dados, né, Big Data, vai armazenar os dados de suas pesquisas, de suas preferências, para te oferecer produtos personalizados para você, porque isso seria ruim se ele vai te oferecer o que você quer. Então, existe uma resistência, né, das pessoas. Não, eu quero privacidade. Mas, sinceramente, eu quero que o Google saiba exatamente o que eu quero, que ele me ofereça o pacote de viagem dos meus sonhos para eu poder fazer uma viagem quando acabar a pandemia, com um preço ótimo, né? Aí eu já nem preciso pesquisar tanto. Mas aí você fala de, sei lá, pô, preciso ir para academia, e começa a propaganda do Gympass. Então, assim, e o outro pilar também dessa Revolução 4.0, né, a gente tem a segurança, né, porque pô, tá tudo conectado, tudo via internet, trabalho em rede, tudo na nuvem, então a segurança cibernética ela também passa a ser um diferencial, né, a gente precisa fortalecer as defesas, né, tanto das instituições quanto dos dados pessoais também. Então vai começando os golpes pela internet, então, assim, é um novo mundo, né? Um mundo esperado, né? Não é novidade, a gente já estava com essa tendência na indústria 4.0, agora a gente fala de engenharia Uhum. 4.0, essa tecnologia dentro das construções, essa tecnologia já nos projetos, a gente fala de imóveis, né? Automação de residências. Eu vou chegar em casa, vou programar a TV para assistir um filme às 5 da tarde, um sábado. Automaticamente fecha as persianas, apaga a luz, acende só um LEDzinho ali no fundo, o ar-condicionado também liga no horário programado, já naquela temperatura mais confortável para aquela ocasião. Então, a automação vem também para a questão de tanto conforto, né, da pessoa, quanto a sustentabilidade. Então, a gente vai poder economizar mais, né, economizar mais energia, economizar água. Então, a automação está sendo utilizada para eficiência, de fato, né, o uso mais eficiente dos recursos, todos eles. Então, o engenheiro, o arquiteto, o design, né, o técnico de edificações. Então, assim, quem está nessa área de projeto, de execução, precisa estar ligado nessas tendências, que não é nova, tá, gente? Isso aí você já é antigo, não é por causa da pandemia, né? Você já tinha. Então, precisa estar adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades, justamente para ter um diferencial nessa direção. Porque todo mundo vai querer, né, pelo menos grande parte das pessoas, vai querer esse conforto, né, que a automação fornece.
Muito bem, você fez a tarefinha direitinho, mas é isso Como mesmo, Mel. minha imagem não tá aparecendo, eu Eu tô ia lendo aqui. falar, o pessoal está chegando, não se assustem não, a gente está com um Lobato aqui na live, peguei emprestado aí do Silvio Santos, brincadeira. Mel que não está tendo assim uma conexão muito favorável, e a gente resolveu tocar o barco, Ah, né? não foi a culpa da minha conexão, nem sei se foi isso. Às vezes é minha câmera, né? Que, pô, o cara tá com a câmera Mas de última enfim, geração né? e a imagem é muito Alguma coisa pesada. aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu e a gente resolveu tocar o barco. E deixa eu ver aqui. Atos colocou proatividade tecnológica. É um termo bem legal, proatividade tecnológica. Tem que pensar, acompanhar, né? Pensar rápido, saber o que está acontecendo no mundo, né? Como é que isso vai refletir aqui no Brasil. Tem um termo que eu trabalho, né? Que é a empregabilidade, e um dos fatores que favorece bastante, né, a nossa empregabilidade é exatamente buscar informações, tá? Então, o profissional ele tem que buscar informações sempre, certo? Porque o que que acontece? É, a gente está vivendo uma complexidade, né? Como até o Atos colocou aqui, né? Pensamos de forma complexa, porque nós estamos vivendo uh, uh, realmente um período bem complexo, né? Mas não é porque a gente está vivendo que a gente vai ficar assustado, a gente tem que acompanhar. A gente hoje está falando de engenharia 4.0, mas daqui a pouco surge aí um artigo ou alguma pesquisa já falando de engenharia 5.0, porque o próprio Japão já é considerado uma sociedade 5.0. Então a gente já está falando até de carreira 5.0, E a gente né? não chegou Como nem no 4.1. a gente ainda está, né? E se a educação, como a gente está aqui falando, da preparação do profissional, né, no curso de engenharia, do profissional que já está no mercado de trabalho, né? Se o ensino, desde a base até chegar num curso de graduação, se não acompanhar, vai ficar ainda, como a gente chama de educação 2.0. Olha o que está acontecendo com a maioria das escolas para acompanharem esse processo da tecnologia, né? Ficaram por muito tempo achando que seriam 100% presenciais e, de repente, tiveram que se adaptar, né? Agora, foram pegas de surpresa porque não estavam acompanhando. Então, a tendência já estava sendo dita há mais de 20 anos. A gente já vinha acompanhando isso, né? Mas é aquela coisa assim, não vai me afetar. Então tem muito profissional que ainda está assim, mesmo passando por tudo isso, mesmo estando no trabalho remoto ou em home office, ainda está achando que não vai afetá-lo, não é? Não vai impactar, mas vai, gente. Você falou, Mel, que na automação tem muita gente que ainda se assusta com isso, né? Porque vem aquelas pesquisas falando que as profissões do futuro, né? Algumas vão sumir, outras vão surgir, né? O que eu tenho acompanhado, né? O que de fato está acontecendo é o seguinte: algumas vão deixar de existir porque vão ser o quê? Reformuladas, como sempre aconteceu. Se a gente for olhar, né, já que a gente falou da linha do tempo da nossa vida, se a gente for olhar a linha do tempo da história da humanidade, né, tecnologia faz parte da nossa evolução, né? Então, a gente começou lá na roda, como se diz, né, para chegar onde a gente está hoje, né? E a gente não faz nem ideia ainda. Por isso que eu falei assim, sociedade 5.0 no Japão, a gente não faz nem ideia o que o Japão tá fazendo. A gente vai saber daqui a pouco, né? E parece que é uma coisa até surreal, né? Mas não, é fato. Então, assim, se o profissional não acompanha isso que está acontecendo,
ele vai ficar de fora. Não é porque o robô chegou. O robô ele vai chegar e ele está chegando para agilizar alguns processos. E isso é fundamental em todas as áreas. Imagina aí a medicina, o quanto que ela avançou, né? Então é fundamental. Agora, nós não seremos substituídos pelos robôs, porque precisa ter Exatamente. a parte humana, né? Nunca vai ter um negócio desse. Eu não vejo isso, sabe? Por isso que a gente está o tempo todo batendo nessa tecla, né? Vamos buscar se desenvolver cada vez mais, perceber quais são os nossos talentos, os nossos pontos fortes, né? De que maneira que eu posso fazer com que esses pontos fortes me ajudem a enxergar oportunidades, de que maneira que eles irão minimizar os pontos fracos, né? Eu acho que vocês, não sei se vocês já ouviram falar da matriz SWOT, que no Brasil é chamada de FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Eu trabalho demais com a matriz SWOT pessoal, porque é exatamente isso, a gente traz ferramentas de planejamento e gestão para a nossa vida, né? E aí eu acho fantástica, porque é uma ferramenta muito fácil, você traça ali, faz no papel, entendeu? Começa a visualizar quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, o que está sendo hoje, né, como ameaça na minha vida, como é que eu posso enxergar oportunidades, e aí você vai vendo que os teus pontos fortes é que irão minimizar os pontos fracos. Dependendo dos pontos fracos, você consegue eliminar, por exemplo, uma pessoa que procrastina, ela vai aprender a ser mais organizada, né? Então vai pegar aí um ponto forte dela, vamos dizer. Se a pessoa. Tem gente que é assim, é organizada no trabalho, mas em casa não é, né? Ou Assim, vice-versa, é organizado eu em ri assim, mas eu casa não e estou no me trabalho não identificando, é. não, tá? Não estou me identificando com isso, não. Agora, tem uma crítica, Amanda, com relação à matriz SWOT, não pela matriz em si, a matriz eu acho ela sensacional, mas como muitos passam essa matriz, né? Como utilizá-la. Sim. A minha primeira especialização foi em gestão e planejamento estratégico, então, assim, ah, foi matriz SWOT, início ao fim. E o pessoal trabalhava muito as fraquezas, né? Olha, você precisa Uhum. identificar, claro, né, a gente fala de modo empresarial, mas também pessoal. Então você precisa identificar seus pontos fortes, né? Seus pontos a desenvolver. E o verbo desenvolver, ele era dito com muita intensidade, né? Olha, você precisa identificar seus pontos fracos e desenvolver, melhorar e minimizar e ir embora, né? E ficava só ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco, e passava aquela imagem, bom, ponto forte eu já sou forte. Então, é só, né, dar uma melhoradinha, acabava investindo menos tempo nos seus pontos fortes, acabava dando menos atenção aos seus pontos fortes e gastando tempo demais nos pontos fracos, né? Até o dia que eu estava assistindo uma live do Joel J. Tá interessante, quem não segue o Joel Hum. J, cara, sensacional. Ele falou o contrário. Eu já estava percebendo esse desperdício de energia no ponto fraco. Ele falou, cara, o teu ponto forte é teu diferencial, né? Se você já tem esse Isso. ponto forte, trabalha ele para você ser o melhor naquilo, né? Então você vai se destacar no seu ponto forte, você não vai conseguir se destacar no seu ponto fraco. Então, se você não é uma pessoa organizada, não é na organização que você vai se destacar. Ah, não, mas você é uma pessoa que se Uhum. comunica bem, que você gosta de falar, pronto. Opa, maravilha. Então vai lá e desenvolve essa tua habilidade, desenvolve, treina, 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 melhora, melhora. E você vai conseguir se destacar nesse seu quesito, né? Então eu comecei a observar diferente. Então, peraí, deixa eu ir atrás desses pontos fortes que estão esquecidos, né? E comecei a Uhum. trabalhar mais eles. Então, assim, o ponto fraco precisa, sim, ser trabalhado, né? O que eu acredito é que precisa ser trabalhado com intensidade menor do que os pontos fortes. Então, ponto forte primeiro. Se você quiser colocar 90% da tua O energia no ponto que. forte, Isso. O que vai fazer com que você enxergue melhor, né, o seu desenvolvimento
como você falou, são os pontos fortes, porque o que que eles vão fazer? Eles vão fazer com que você minimize os pontos fracos, para que você enxergue as ameaças não como algo ruim. Então, por exemplo, se você é uma pessoa insegura, mas você é uma pessoa que. Tem gente que. É porque, olha, mistura demais, né? Mas, por exemplo, Uhum. tem gente que é proativo para uma coisa e é inseguro para outra, tá? Então, é por isso que a gente tem que sentar, conversar com a pessoa, conhecer melhor, né? E aí, você faz com que aquele ponto fraco, que seria a insegurança, seja minimizada, né? Para que você possa fazer com que a ameaça não seja algo maior, entendeu? Aí você vai fazer com que a ameaça se torne menor. Ou você transforma aquela ameaça numa oportunidade. Por exemplo, a pandemia, para muita gente foi ameaça, porque não estava preparada, né? Mas para Isso. outras pessoas foi oportunidade. Por quê? Porque soube enxergar de outra forma, entendeu? Então, assim, a matriz SWOT, ela é fundamental para você entender como fazer com que os seus pontos fortes trabalhem nesses outros três quadrantes aí, né? Mas voltando para a nossa liderança, e o nosso tempo, a gente tem 10 minutos. E se eu não me engano, eu não sei como é que tá o Instagram agora, tá? Se ele encerrar sozinho, acho que você não consegue salvar, tem alguma coisa do tipo, ou você vai ter a opção de salvar sempre? Então, aconteceu de eu fazer duas lives com a mesma pessoa no meu Instagram profissional, né? Eu não consegui salvar a primeira, porque eu tive que dar continuidade, entendeu? Então, quando eu dei a continuidade, aí eu não consegui Perdeu. salvar, a não ser que eu desse um tempo, né, entre É, uma e um espaço assim, né, de uma para outra, parece ter que sabe? chegar uns 2 minutinhos antes de cair É, automático, vai lá, encerra, salva. é. Então, assim, a gente falou de autoconhecimento, né? Eu queria falar também de outra habilidade fundamental para o líder, que é a comunicação. Então, a comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser. Ela tem que estar. Por exemplo, você falou da comunicação ser um ponto forte, mas a pessoa pode ser comunicativa, mas não tem inteligência emocional, né? Então, na hora dela estar num conflito, ela não consegue ser imparcial. E aí deixa as emoções virem, né? Então, assim, você tendo a inteligência emocional junto com a comunicação, no seu papel de líder, você consegue ser imparcial e você consegue apaziguar, você consegue ver como resolver aquela questão, né? Então, a comunicação, ela fortalece as relações interpessoais. Então, você precisa ter uma comunicação clara, né? Quem vai receber sua mensagem precisa entender melhor, né? Então, o que acontece é o seguinte: não adianta você se formar, ser engenheiro, vai lá para a obra e ficar gritando com todo mundo, né? Não adianta você ter esse perfil, porque você não está demonstrando que é um líder, você não está demonstrando que está gerenciando pessoas. E hoje em dia, já está sendo muito comentado que o engenheiro, a cada 10 engenheiros, 8 já estão em funções de gestores, né? Então, essa parte mais técnica, a gente vê ainda, mas a gente está vendo que muitos engenheiros estão indo para essa linha, né, de gestão. E aí precisa sim. Vocês não têm, né, como você falou no início, não tem disciplinas na área de gestão, não tem disciplinas que falam sobre liderança, sobre relacionamento interpessoal. Então, se você vai assumir uma posição dessa, cabe a você, não é a empresa que tem que dizer que você vai fazer isso, cabe a você perceber a necessidade e fazer um curso na área de gestão de pessoas, tá? Porque isso vai fortalecer a tua liderança, não é? E outra, se você não está ainda como gestor, mas você tem um perfil de líder, você vai contribuir com o seu líder, né?
Então, às vezes você está ali, o teu colega não está conseguindo desenvolver o trabalho. Poxa, você não vai chegar e falar assim, eu não fui pago para ser, para fazer, para ajudar, né? Eu não sou Não, gente, babá, você já sou ouvi muita coisa babá. Eu assim. ia dizer isso, mas ainda bem que você falou. Né? Eu não sou babá, né? Mas você é membro da equipe, você faz parte da equipe. E todo mundo tem que chegar a um resultado final. Você não trabalha sozinho, você não está sozinho. Né? Então, se você tem aquele perfil de resolver rápido e ver que o colega ainda está meio assim, né? Tá com uns nozinhos assim, por que não desatar os nós? Tá? Então, a ideia, né, é que o profissional de todas as áreas esteja sempre aprendendo outras áreas para complementar. Então, a tua prática, o teu dia a dia vai sinalizar onde você precisa buscar mais conhecimento, né? Para te ajudar e ajudar a tua equipe. E a visão, que é outra característica do líder, visão de mundo, visão do que está acontecendo, como você falou aí, né? Engenharia 4.0, o que está acontecendo? O que eu posso trazer de informações? O que eu posso fazer com que agilize cada vez mais o processo aqui na empresa? Então, não é sempre buscar, claro, vocês buscam, né, o planejamento, redução de custos e tal, mas em primeiro lugar são as pessoas, é isso que tem que ter em mente, tá? As pessoas são importantes, as pessoas fazem parte do seu dia a dia, sempre farão parte. Você vai encontrar pessoas de todos os níveis, que até você falou, né, mais cedo comigo, né? Você vai encontrar pessoas de todos os níveis, de escolaridade, de nível social, econômico, enfim. Então, assim, tem muito estudante de engenharia que, quando vai para o estágio, se depara com um mestre de obras que está há mais de 30 anos fazendo aquilo, né? E aí ele chega com um monte de teoria na cabeça, um monte de coisa da faculdade, e ali na prática é outra, né? Então ele vai querer ensinar para o mestre de obras que não é bem assim. E o mestre de obras vai dizer para ele, não, mas espera aí, né? Você tá E aí cheirando a fica leite, moleque. aquela... Hã? Você tá cheirando a leite ainda, quer me ensinar? Já tá aqui, tá Peraí, doutor, né? tentando. Ainda fala assim, né? Peraí, doutorzinho, né? Vai com calma, né? Então, assim, é, é, aí vem esse choque, né? Por isso que é importante entender o que é relacionamento interpessoal. Porque até na comunicação, e isso a própria empresa pode passar, treinar, se não tem na faculdade, a empresa treina, né, o estagiário, mostra, olha, você vai conversar assim, você vai fazer assim, né, e vai mostrando como que deve ser esse convívio com as outras pessoas, e não simplesmente cair de paraquedas num E canteiro de obras. entretanto, muita empresa trata assim os estagiários. Inclusive, eu achei muito legal ter três estagiários, não sei se tem mais aqui. Foram estagiários meus assim, da minha equipe lá no trabalho. Achei fantástico, tá, gente? Parabéns aí para vocês. Mas eu só queria Uhum. destacar, passar um recadinho, Amanda, com relação à obrigação moral do líder de treinar outros líderes, né? Treinar sua equipe inteira Sim, para que sejam todos líderes, para que eles liderem sim, mesmo todos os processos, para que ele possa ter bem claro, ter em mente, né, de forma clara qual que é o objetivo, que ele se ausente, né, e a equipe consiga, né, caminhar sozinha, que tem os líderes ali de cada setor, né, para poder estar desenvolvendo e cumprindo com o programado. Então, assim, seja líder, lidere, se desenvolva e também desenvolva as outras pessoas. E a motivação, muita gente fala, preciso motivar a equipe. Você não vai conseguir motivar ninguém a não ser você mesmo. Porque a motivação vem de isso, dentro. Então, você se isso. motiva e estimula a motivação dos outros. Né? Mas motivar os outros, não. Você vai ter que se motivar. Tá? Então, é esse É, recadinho aí que eu queria passar, que eu tem estou vendo que o tempo está acabando. eu não sei se vai. Eu abri às 9, 9 e pouquinho, eu Tem acho. 9 em ponto. É, foi 9 em ponto, né? Foi sim. E aí eu fecho aqui, então, né, com uma frase que eu achei bem interessante e que fala sobre essa questão de ser líder, né? Então, líder que é líder é aquele que cuida, né? Então, como você está aí falando, né? É um líder que observa, né, as habilidades
e vai desenvolvendo para ter vários líderes. Antes que termine, eu vou passar aqui, olha, para quem gosta de ler, né? Não sei se dá para ver, mas é o Monge e o Executivo. É bem interessante, Adoro fala esse livro, eu já sobre li, recomendo. liderança, né? Eu estou adorando. Eu queria ler há mais tempo, mas eu não consegui, estou lendo agora. Gestão do Amanhã fala sobre a gestão 4.0, faltando 19 segundos, e como fazer amigos e influenciar pessoas. Tá bom, Muito gente? bom. Eu vou deixar no feed da Avance essas dicas de leitura. Muito obrigada, Melquisedeque. Obrigado,